gente, em casa com o Ciberatala começando nesta euforia, nesta alegria de sempre, porque vocês é a extensão da nossa casa aqui, gente. Essa história é assim mesmo, nós estamos interligados. Porque esta mesa gostosa, maravilhosa é pra quê? Pra receber amigos, pra gente bater papo, né? Jogar a conversa fora, né, Cláudio? Isso aí. Então, por esta razão, é mais um motivo ainda de vocês ficarem ligadinhos com a gente agora, porque é o seguinte: nós tivemos aqui a presença de um querido também, que foi o Sérgio Kenji. Ele é terapeuta energético integrativo. O que significa isso? Né? Ele vai poder contar pra gente também. Mas o que me chamou muita atenção de todo o nosso bate-papo, foi maravilhoso. Realmente ele deu dicas maravilhosas. Ele tem um grau de espiritualidade muito grande e também de equilíbrio emocional. E até nós tivemos até a oportunidade hoje de ter passado por ele também por algumas sessões também de aplicação de Reiki. Eu e Cláudia Anoca, que foi bárbaro. Realmente a gente sentiu bem de pertinho. Eu vou poder dizer também para vocês o que eu senti, o que o Cláudio também sentiu, enfim. Então nós vamos falar hoje especificamente sobre consciências da emoção e virtudes, né? Quais são essas virtudes que a gente tem em relação a gente ter essa consciência de emoções? E a outra é em relação ao Reiki, a importância dele. Então, meu querido Sérgio, seja bem-vindo novamente aqui em casa. Eu queria muito que você falasse pra gente. Foi muito legal, sabe? A sensação que gostaram. Nossa, nós amamos. E eu gostaria que você falasse primeiramente sobre a importância do Reiki, né? O quão é importante o Reiki na nossa vida, né? Na vida do profissional, como na vida emocional, enfim. Sim. Vou dar uma explicação até um pouquinho mais técnica, porque senão a gente fica muito naquele mundo da lua, energias, né? O Reiki como eu havia falado no outro programa, é uma ferramenta de empoderamento próprio. Então, assim, a prática do Reiki, né, ajuda a fortalecer nossos campos energéticos, equilibrar o que está em desequilíbrio, né? E como que ele funciona, né? O Reiki, na verdade, ele significa energia universal, energia que está em tudo. E quando a gente vira um reikiano, a gente vira uma antena para essa energia. Então ela é captada por nós e é emitida pelas nossas mãos. Como que ela funciona? No nosso corpo, muitas vezes quando o nosso corpo emocional está muito desequilibrado, então a gente está bravo, está nervoso, está com medo, está ansioso, isso quer dizer o quê? Que a gente está com um desequilíbrio energético entre o positivo e o negativo. Que na medicina chinesa fala do yin e yang. Tem gente que fala que masculino e feminino. São as energias polarizadas, né? Então, se a gente tem um desequilíbrio, vou dar um exemplo muito fácil da gente se conectar. A gente se lembra daquela matéria de química que a gente falava de solução saturada de água com sal. Daí colocava uma membrana semi-impermeável e colocava água destilada no outro. O que acontecia? Eles iam trocando e até chegar a um equilíbrio. Então imagina que assim, se a gente está com desequilíbrio, né, positivo, negativo, positivo, e a gente joga uma energia neutra que é a energia universal do Reiki. O que ele acontece? Ele começa a equilibrar essa energia, o que está polarizado. E a hora que ele equilibra, ele traz o bem-estar. Então a gente fica leve. Né? Então, na verdade, nada mais é do que a gente equilibra o que está em desequilíbrio e energiza, ele sobe os dois juntos. Entendi. E aí a gente se sente mais energizado. E aliás, eu gostaria até, se possível, que rodasse pra gente um pouquinho da minha parte, eu com o Sérgio, que eu amei, que eu senti, gente, até após dar meu depoimento aqui, eu nunca tinha feito aplicação de Reiki pessoalmente, né? Já tinha recebido à distância. E eu acho que quando a gente recebe pessoalmente, acho que é até mais forte, não é, Sérgio? A percepção é maior. É maior, né? Sim. Eu senti assim, Sérgio, em mim, muito assim na parte da cabeça, muito quente. Conforme ele ia passando a mão, né, assim, à distância, eu tava de olho fechado, mas a gente sente, eu senti muito o calor entre meus ouvidos aqui, né, minha cabeça, e também o cheirinho de lavanda, que é uma delícia também, né? Mesmo nos pés, quando você também, né, vinha em contato com o pé, quer dizer, a gente percebe, sim, e eu senti que quando você terminou, é uma sensação assim de bem-estar, né? Aquela coisa mais leve, mais flutuando, aquela coisa gostosa, zen, né? É onde a gente sente esse equilíbrio. Então é uma ferramenta muito boa para ansiedade, insônia, porque o
que ele ajuda? Ele ajuda a desconectar dos vários pensamentos que ficam bombardeando a gente. Verdade. Então fazer o reiki, uma prática de reiki antes de dormir, ajuda a desconectar, aí você entra num sono mais profundo, que é o sono reparador, e aí você acorda melhor. Se você dorme conectado, a noite inteira fica bombardeando. Aliás, você está falando no ponto de conectado, né? A gente com essa história de rede social, eu mesmo hoje, eu estou muito ligada, muito mais do que antes às redes sociais. E eu acho que muitas vezes a noite de sono mal dormida é você ficar conectado demais até de noite. Sim. E uma vez que você larga o teu celular e vai querer dormir, aí parece que você está bem assim, né? Bem plugado. Vou dar uma dica para se dormir melhor. Se a pessoa não tem um reiki para poder aplicar, pare de usar o celular pelo menos meia hora antes de dormir, leia um livro. Na hora que você começa a ler o livro, tem gente que começa a ler o livro, pum, apaga na primeira parte. Porque na hora que você conecta em uma coisa só, que é o livro, você desconecta do resto. Aí começa o corpo a relaxar, porque quando está conectado com muita coisa, você fica tenso. É verdade, você fica muito ligado, muito pilhado. Daí você começa a conectar, focar em uma coisa só, você começa a relaxar. É igual Pilates. Né? Pilates, sabe, Pilates, se não concentrar, você não consegue fazer o exercício. Então você se desconecta do mundo, porque você tem que focar no exercício. Você sai na prática de uma sessão de Pilates, leve. Nossa, estou leve. Né? É verdade. Então é isso, a gente precisa conectar com uma coisa só para desconectar todo o resto. Tá. E eu também queria que você pudesse rodar algumas outras imagens, também tem do Cláudio, um pouquinho, um trechinho do Cláudio, um pouquinho também da Noca, só para a gente também posicionar, para vocês poderem verem como é que funciona na técnica, na verdade, né? Roda então aí para a gente poder seguir um pouquinho com vocês. Fecha os olhos, respira fundo, 3 vezes, foca, você...
Gente, vocês viram que bacana? Olha, passou a minha imagem, a imagem do Cláudio, da Noca, ele mostrando na íntegra, para vocês entenderem o que é o Reiki. Porque, na verdade, na prática, ao vivo, eu também não sabia, né? Já tinha recebido à distância. E até ele disse que tem uma diferença também em relação à distância e a gente sente muito mais pessoalmente mesmo. Agora, o que eu queria te perguntar é o seguinte, para a gente finalizar essa nossa pauta em relação ao Reiki. Para a pessoa atuar o Reiki, praticar, ela tem que fazer um curso. Isso, tem que fazer um curso. E os cursos são separados em Reiki 1, Reiki 2 e Reiki 3. Geralmente os cursos são de um dia de duração apenas, né? É um dia só. Isso, que tem a parte teórica, a parte de iniciação, a parte prática, né? E assim, a separação é Reiki 1, corpo físico, né? E o campo energético, que é sobreposto ao corpo físico. Reiki 2, campo energético emocional, campo energético mental, que ele vai se expandindo. E o Reiki 3, o campo energético espiritual, né? Que não tem nada a ver com o espiritismo, mas da consciência espiritual. Sim. Né? E a consciência espiritual é quando a gente sai do individual e começa a pensar no todo. Entendi. Né? É uma visão espiritualista. É uma linha bem mais altruísta. Isso. Né? Do que aquela coisa soja, aquela coisa bem mais, né, fechada. Exatamente. E outra coisa, agora fala pra gente então em relação... Você tem alguma perguntinha, Cláudio? Eu tinha feito para ele uma pergunta na hora que a gente... Aliás, você ia começar a fazer, eu falei, guarda pra você falar na hora. Eu guardei tanto, que tá tão guardado Tá 7 chaves. que eu esqueci. Então até a hora da gente terminar, quem sabe, né? As coisas vão ressurgindo. Daqui a pouco eu lembro. Bom, então agora falando sobre a consciência das emoções e virtudes. O que você pode passar pro pessoal de casa sobre isso? Na verdade é muito importante essa educação de entender a nossa parte, nosso campo, nossas emoções, nosso campo energético emocional. Então eu separo o campo energético emocional entre as emoções de baixa vibração, que tem a ver com vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, desejo, raiva, orgulho, coragem e neutralidade. E depois eu falo das 12 virtudes, que as virtudes é clareza, ter presença no agora, bondade, né? Então separado em 12, paciência, tolerância, compaixão, né? São 12 virtudes, né? Eu vou dar um exemplo mais ou menos que assim, a paciência, muita gente confunde a paciência com a tolerância. Não tem mais paciência, né, com você. E na verdade às vezes não é a paciência, não estou te tolerando mais. A tolerância tem a ver com respeito. Quer dizer, eu não respeito o teu momento evolutivo, o teu aprendizado. Então eu perco a tolerância. A paciência, eu falo que é uma virtude que é repetição. Na verdade, desenvolvimento. Porque paciência é repetição. Se a gente está fazendo uma repetição, a gente está o quê? A gente está polindo as nossas habilidades, a gente está fazendo a fundação, está aprendendo da maneira correta, está fazendo a fundação. Então a gente tem que ter a paciência. E hoje as pessoas não têm paciência, elas querem pular etapas. É verdade, isso é. Tá, daqui eu já sei. É bem imediatista, né? Isso. A gente quer coisa pra ontem. Isso, só que... E acha que já sabe tudo. Exatamente. Daí quando assim, começa a trabalhar com algumas coisas que ela pulou as etapas, ela desmorona, tem que começar tudo de novo. E ela perde muito tempo para recomeçar. Então é melhor ter paciência de fazer bem feito, aprender, lapidar. Essa é a palavra, lapidação.
começa com Pegar uma pedra. Isso. E já tá chegando a hora? Já tá quase. Eita, Mas nossa. eu lembrei a pergunta. Ah, então vamos lá. Oh, Ei, graças a viva! Deus. Como que a gente pode controlar, às vezes, o medo, a raiva, a ansiedade? Como que a gente pode se autocontrolar? Como que a gente pode fazer isso? Isso, na verdade, tem muito a ver com aonde que está a nossa consciência. Se você está no agora, você não está ansioso, porque a ansiedade vem ou do passado, do medo, Ou do que é, futuro. ou do futuro. Então a ansiedade vem desses dois, que é o medo e o desejo. É verdade, né? Quando a gente está vivendo hoje, agora, aqui, nós estamos aqui gravando. Você está focado no que está fazendo, né? Eu estou focado no que eu não estou dando margem para estar pensando em outras coisas. Então a gente pode se falar que se você ocupar a sua cabeça com alguma coisa, você vai se livrar da raiva, vai se livrar... Se você tiver o foco no agora, vai te ajudar bastante. Ou se você estiver num ambiente, presta atenção. Se você está, por exemplo, eu falo de uma coisa que é uma meditação contemplativa. Então contemple, só observe. Mas olhar bem, né? Porque a gente às vezes olha e não olha. Né? Tem que Porque às vezes você está olhando e está pensando em outra coisa. Coisa. Quem está comendo e está pensando em outra coisa. Você não sabe nem que está comendo, você você não nem lembra. saboreia. Exatamente. Você entra no piloto automático. É verdade. Quando a gente está com a mente projetada, a gente entra em piloto automático. Né? E a gente não lembra o caminho que fez para chegar no trabalho, o que comeu, ou se alguém estava passando mal, a gente nem percebe se a gente está projetado. Então tem não sei se posso mencionar um livro que seria muito bom para todos. Muita gente já leu, chama O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Já foi um best-seller aí mundial e nossa, é um divisor de águas na vida da gente. Olha, eu vou ler. Legal. Então a gente pode se dizer que porque a pessoa quando fica com depressão, né? Você vê que geralmente a pessoa fica deitada, fica apática, né? Não tem vontade de fazer nada, tomar banho, de levantar. Na verdade ela quer morrer, né? Tipo, ela está esperando a morte chegar. É bem isso, infelizmente. É que na verdade a depressão, que está ligado a vergonha, culpa, apatia, tristeza, é assim, quando a pessoa às vezes tem tantos pesos relacionados a essas 4 emoções, que às vezes ela é puxada para baixo nessas vibrações. Só que o peso é tão grande que ela não consegue sair mais. Então ela precisa de uma ajuda, ela precisa procurar uma ajuda de profissional, ou um psicólogo, um psiquiatra para ajudar na parte de medicação, para parar de sentir tanto dessas emoções, para ficar um pouco mais leve, ou junto com os terapeutas integrativos também, né, energéticos. Porque eu falo que assim, não existe nada absoluto, existe tudo integrativo. Um ajuda o outro, um complementa o outro. Então o psicólogo que vai conversar, né, uma parte energética que vai trazer alívio para conseguir conversar mais com mais fluidez. Fora, às vezes precisa dos próprios medicamentos em algumas situações, né? Então ela tem que ser integrada. A gente não pode... os terapeutas falam, tira os remédios, não pode.
Pode, respira por 3 minutos. Só com você. Chakra que tem aqui um palmo acima da cabeça que chama Estrela da Alma, que é onde tem a conexão. Entendi. Tá bem forte. Que bom. É isso, tá sentindo bem, tá leve? Gostou? Amei. Uma... Não, e sente muito quentinho, né? É energia, né? Nossa, Isso é energia. quando ele põe a mão assim, ó, essa região chega, esquenta, parece que tá passando um ferro, assim. Quente, É quente, energia. quente. E aqui tem bem É quente. igual eletricidade. Começa a passar muita eletricidade, muita corrente no cabo, o que acontece? Esquenta, né? E o Esquenta. cheirinho de lavanda toda a volta, assim, uma delícia. A gente tem que estar sempre alinhado, Sim, né? porque às vezes é necessário, Sim, realmente. você exatamente. ter. Bom, já chegou, Ana? Bom, então deixa suas redes sociais, por favor, e obrigada. Tá, Sérgio Kenji Terapias no Instagram. O site é www.sergiokengiterapias.com.br. Kenji, K-E-N-J-I. Boa! Corre aqui, Cláudio, vem cá. Você vai acabar com a gente hoje. Eu vou acabar. Vai você acabar dois. com a gente hoje, porque você nunca dá a cara pra bater e hoje vai mostrar quem é o Cláudio. Aqui, gente, tchau, beijo! Tchau, tchau, até mais, viu? Aqui o Cláudio! Aqui Ele é o doutor, bonitão, aqui a né? Sibeli. Ele é bonitão, hein, gente? Ah, Pessoal. brincadeira dela. Tchau, tchau, jeiteira. Até mais. Obrigado. Por essa eu esperava em Você chamou, acabei indo. Pessoal.